Esperado não seria considerado efeito colateral e reação adversa seria algo não esperado? Então, o conceito acaba às vezes confundindo a gente na teoria, porque a teoria é exatamente isso. O efeito colateral é um efeito esperado e a reação adversa é um efeito não esperado. No sentido farmacológico, interação fármaco-receptor. Quando você toma um medicamento, por exemplo, vou dar o exemplo da desclofeniramina, que é o polaramine, que é um medicamento para alergia. Quando você toma desclofeniramina, farmacologicamente falando, o que vai acontecer? Ela vai lá e vai bloquear os receptores de H1, de histamina, receptores de histamina. H1 é histamina, tipo assim, quando você entra em contato com alguma coisa e você tem uma reação alérgica, comi camarão, empolei toda, o que seu corpo está fazendo ali nesse empolei toda? Está mandando histamina, porque para tentar resolver o problema. Então, o que você precisa de fazer? Bloquear a histamina. Porque tem histamina demais ali, causando aquela reação alérgica, né? Então, o que o polaramine faz? Ele vai lá e vai bloquear a saída da histamina para chegar lá naquele local onde que está causando a alergia, né? Espero que tenha ficado claro. Só que existe um detalhe muito importante. A histamina, ela é a substância que mantém uma das substâncias mais importantes para manter a gente em estado de vigília. Então você precisa, para você ficar acordada, para você ficar ligada, você tem que ter uma quantidade suficiente de histamina circulando no seu cérebro, na sua corrente sanguínea. Entende? Então a histamina, você tem duas funções da histamina. Você tem a histamina que vai lá para o centro, pro local onde está a alergia, e o excesso dela te causa coceira. E você tem a histamina para te manter acordada. É uma histamina só, certo? É um tipo de histamina só que tem essas duas funções. Só que, para ela poder, no caso da alergia, é um receptor, é o receptor H1. No caso do sono, é outro receptor, é o receptor H2. Aí o que vai acontecer? Você vai tomar o polaramine, você vai lá e bloqueia o efeito da histamina de uma forma não seletiva, ou seja, você apaga a liberação de histamina. Com isso, você vai ter sono. Não tem jeito de você não ter, porque você está bloqueando lá os receptores de H2, né? Então, a histamina não vai te manter acordado. Você não tem histamina lá funcionando para te manter acordada. É um efeito colateral, porque o medicamento que você está tomando está bloqueando o canal de H2 ao mesmo tempo que ele está bloqueando o canal de H1. Por que a loratadina não dá sono? Porque a loratadina ela é específica, ela é seletiva. Ela só vai bloquear o receptor H1, que é o da histamina da alergia. O da histamina de manter você acordado, ele vai deixar liberado. Entende? Então, o efeito colateral, ele está relacionado à interação fármaco-receptor. Né? Então, você espera que aquilo vai acontecer. Por que o Dramin faz isso? Porque o Dramin, gente, inicialmente, ele é um antihistamínico. O Dramin, quando ele estava sendo testado, pesquisado, como efeito colateral, descobriram que ele tratava o efeito do vômito, o efeito do equilíbrio. Então, trocaram a indicação principal dele para isso. Mas ele é um antihistamínico. Entende? Então, Liliane, na realidade, como a gente vai conseguir classificar essa diferença é só se a gente conhecer o efeito farmacológico, né? No caso do captopril, por exemplo, o captopril, na maioria das pessoas, ele causa tosse, né? Existe uma ligação, na verdade, não é nem uma ligação em receptor. O que acontece é que ele vai trabalhar a inibição da ECA, e existe essa mesma ECA, né, enzima conversora de angiotensina, lá no pulmão. Então, pode ser, a tosse do captopril, ela até poderia ser considerada um efeito colateral. E por que não é? Porque no caso do captopril, o efeito não é um efeito benéfico, pelo contrário, é um efeito ruim. A pessoa tosse muito. E outra, não é com todo mundo que acontece. No caso de um efeito colateral, ele vai acontecer
com quase 100% das pessoas que tomarem, né? Porque faz parte do mecanismo de ação do medicamento, tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficar, vocês colocam de novo a pergunta aí que eu tento dar outro tipo de exemplo.